Olá, eu me chamo João Pedro, matrícula 495478, e esse vídeo é referente à prática 7 da cadeira de instrumentação, medidas e instalações elétricas, ministrada pelo professor Dalton Honório. Olá, eu sou João Rodrigo Arruda Cruz, matrícula 495316. Então, aqui nos procedimentos, aqui temos a planta da casa, e no item 5.2, temos aqui que foi calculado a área, o perímetro, a potência de iluminação, a potência das tomadas de uso geral 600 VA e 100 VA, e aí a potência total. No 5.3 temos a divisão dos circuitos, optamos em deixar circuitos apenas para iluminação e circuitos apenas para tomadas. As tomadas da cozinha têm que ter um circuito específico, então elas têm um circuito separado para elas, e como é um quadro de até 6 circuitos, ele possui 2 circuitos extras. Com base na divisão do circuito e com a distribuição das cargas de iluminação e das tomadas de uso geral específico, o preenchimento da tabela 5 foi dado dessa forma, onde temos as potências, fator de potência, a corrente do projeto, a corrente do disjuntor, o número de circuitos agrupados, o fator de correção dos circuitos agrupados, a corrente corrigida e a seção do fio em milímetros quadrados. E com isso também obtemos as seções dos condutores de linha de proteção. Então aqui temos a seção da fase de cada um dos circuitos, a seção do neutro dos circuitos e a seção dos condutores de proteção. Todos estão em milímetros quadrados e observamos que apenas o circuito 1 ele tem todos os seus condutores com uma seção de 1,5 milímetros quadrados e os demais circuitos têm todos os seus condutores com a seção de 2,5 milímetros quadrados. Sou João Rodrigo Arruda Cruz, matrícula 495316. Para a determinação do fornecimento da residência, condutor de alimentação e capacidade de disjuntor geral, foi utilizada a tabela da Enel, da norma 124, que, de acordo com a potência total instalada, que ali é 7,28 kW, conseguimos descobrir que o nosso tipo de fornecimento é monofásico, o condutor mínimo de alimentação deve ser 4 mm² e o disjuntor geral deve ser de 32 A. No item 4.8 devemos desenvolver um memorial. Olá, eu me chamo João Pedro, matrícula 495478. Inicialmente, do objetivo, esse trabalho visa detalhar todos os elementos, processos e etapas do desenvolvimento de um projeto elétrico residencial de baixa tensão por meio da apresentação de um memorial de cálculo e de uma prancha que apresente de forma detalhada todo o projeto. Para a confecção do nosso projeto elétrico, nós respeitamos as seguintes normas, que foi a NBR 5410 de 2004, que é instalações elétricas de baixa tensão, a norma da NBR sobre plugs tomados para uso doméstico análogo até 20 A e 250 V, sem corrente alternada, e a especificação número 124, versão número 1, fornecimento de energia em baixa tensão da Enel. Sobre a proteção em baixa tensão, para a entrada de energia, ela terá de ser alimentada por entrada monofásica de 20 A e 220 V, que deverá ser entendida em baixa tensão pela concessionária. Terá sua proteção feita por um disjuntor monopolar e a rede de baixa tensão será derivada da Enel e deverá ser ligada por eletroduto de ferro galvanizado, que passará pelo disjuntor tetrapolar e pela medição. E claro, todos os disjuntores dos materiais deverão ser cadastrados junto à Enel, estará devidamente regulamentados. Sou João Rodrigo Arruda Cruz, matrícula 495316. Nossa casa possuirá um quadro geral de distribuição localizado na cozinha. Seus circuitos serão separados em tomadas e iluminação. Ele será protegido por disjuntor geral de 32 A instalado na medição. O quadro será alimentado por um cabo unipolar de 4 mm² para a fase, outro cabo unipolar de 4 mm² para o neutro e a mesma coisa para o terra, vindos em um eletroduto de 3/4 de polegada. E como já dito antes, ele terá pelo menos 2 circuitos reservas. A distribuição de energia vai vir do quadro geral e vai ser feita por condutores em eletrodutos embutidos em alvenaria. A determinação da área e do perímetro do cômodo, aqui temos uma casa que é totalmente retangular e a gente tem que calcular o perímetro e a área. Então o perímetro é a soma dos lados e a área é a base vezes a altura, e como todos os cômodos da casa são do tipo retangular, a gente obtém as seguintes áreas e de perímetro. Essas dimensões elas vão ser essenciais para a gente conseguir calcular a potência de iluminação e potência das tubas de cada cômodo. A potência mínima de iluminação é feita de acordo com a NBR 5410/2004, item 9.5.2.1 iluminação. E aqui, por exemplo, o cômodo sala terá 160 VA de iluminação, pois os primeiros 6 metros devem ter 100 VA, acresce 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados.
Fazendo essas contas para todos os cômodos, encontramos as seguintes potências de iluminação para cada cômodo. Para a determinação da quantidade mínima de pontos de força, no nosso caso apenas plugs, temos que ela vai ser feita de acordo com a NBR 5410-2004, tópico 9.5.2.2.1, que tem que para cozinhas, copos cozinhas, áreas de serviço, banheiros e lavabos, um ponto de tomada a cada 3,5 metros, e que para salas e dormitórios, um ponto de tomada a cada 5 metros de perímetro, sendo que para cozinhas, copas, temos 600 VA para os 3 primeiros pontos e 100 VA para os seguintes, e para os outros cômodos, como dormitórios e salas, 100 VA para cada tomada. Usando como exemplo a cozinha, ela possui um perímetro de 14,3 metros, dividindo isso por 3,5, como a norma manda, conseguimos 4,085, arredondando, temos 4 pontos de tomada na cozinha. A tabela com os pontos de tomadas de 600 VA e 100 VA de cada cômodo está exibida de acordo com os critérios antes falados. Com o intuito de assegurar o máximo de proteção e segurança, a nossa tubulação será feita com eletrodutos de PVC, deverão ser rígidos. Contudo, se for necessário para a distribuição dos condutores e se for assegurado que não haja propagação de chamas, também será assegurada a proteção mecânica dos condutores e todas as normas brasileiras estejam sendo respeitadas, é permitido que esses eletrodutos sejam flexíveis também. Aqui nós vemos a referência por cores de cada tipo de fio, circuito. Temos vermelho para faros, azul claro para neutro, verde para a terra e preto para o retorno. E temos também as dimensões dos fios condutores, no qual para a iluminação teremos o 1,5 mm², para tomadas e correntes da sala será 2,5 mm², tomada e corrente da cozinha será de 2,5 mm². Os eletrodutos eles foram feitos, dimensionados, respeitando a seguinte fórmula, a somatória de π ao quadrado. Sou o João Rodrigo Arrão da Cruz, matrícula 495316. Para a determinação do tipo de fornecimento foi consultada a especificação técnica número 124 da Enel, onde lá possui uma tabela com dimensionamento de entrada, porta-leite, poste auxiliar e disjuntor de acordo com a potência total instalada. Como a potência total instalada da nossa casa é de 7,28 kW, temos que o tipo de fornecimento da nossa residência é monofásico. Para o dimensionamento do disjuntor geral foi utilizada a mesma tabela presente lá na especificação técnica número 124 da Enel, e como temos a potência de 7,28 kW, conseguimos dimensionamento. Então, temos que o condutor mínimo de alimentação será 4 mm² e o disjuntor geral será de 32 A, de acordo com a tabela da Enel. Sobre o quadro de distribuição. O quadro de distribuição ele deverá possuir as seguintes características. Ele terá de ser metálico, embutido na parede, amarrado com cintas plásticas adequadas. Treta polar com corrente nominal de 25 A e sensibilidade de 30 mA. Deverá possuir também barramento de cobre para neutro e terra, que deverão possuir dimensionamento independentes para cada fio. Deverá possuir anilhas plásticas para permitir o diferenciamento de cada tipo de fiação, como já foi mostrado anteriormente, barramentos, disjuntores e acessórios que devem ser montados em bandeja removível, conexões com arruelas de pressão, espelho de proteção com dobradiços e fecho rápido, porta-documentos, plaquetas de acrílico parafusados para identificação de todos os circuitos no quadro, usando a numeração citada no projeto. Para garantir o máximo de segurança na nossa residência, ela contará com aterramento, que irá estar presente no circuito de iluminação e tomadas, tanto as de uso específico quanto as de uso geral. O aterramento ele será feito a partir de uma haste de dimensão de 3/8 por 3 metros em uma caixa de inspeção em alvenaria junto à medição, e ela será conectada aos circuitos através de condutores de 4 mm², que estarão conectados ao barramento de terra do quadro de distribuição geral. E é essencial que o aterramento ele tenha uma resistência menor que 5 ohms para que a energia tenha preferência por passar por ele. E por norma, isso é norma, e também é uma questão de segurança. Todas as tomadas elas vão ter que ser do tipo 2P mais T. Agora iremos discutir sobre o manual do usuário de instalação elétrica, que são algumas informações, dicas e regras que o usuário ele deverá seguir com o intuito tanto de garantir o pleno funcionamento da instalação elétrica quanto o máximo de segurança dos residentes da casa. Primeiro, em caso de manutenção, sempre desligue o circuito elétrico a fim de diminuir chances de acidentes. 2. Ninguém deverá ter acesso à parte energizada do quadro elétrico e o mesmo só deve ser aberto por profissionais qualificados. 4.
O quadro de distribuição deverá ter acesso fácil, não sendo bloqueado por móveis ou outros objetos que bloqueiam o acesso. 5. Não deverá ser realizada manutenção em qualquer ponto elétrico com o circuito ligado, a fim de evitar choques elétricos. 11. Após toda a instalação, é esperado certo grau de sensatez do usuário ao manusear aparelhos energizados e respeitar as regras de proteção que cada aparelho tem imposto. Bom, passando agora para a prancha do projeto elétrico. Esse diagrama unifilar, ele nada mais é do que um desenho feito sobre a planta baixa arquitetônica de uma construção, com o objetivo de representar os pontos de conexão dos dispositivos, o trajeto dos condutores e também serve para verificar rapidamente a quantidade de condutores que tem em cada eletroduto, por exemplo. Aqui dentro do CAD a gente pode ver a planta baixa da nossa casa. Ela vai ser uma residência com 1, 2, 3, 4, 5 cômodos. O início do desenvolvimento desse projeto, desse diagrama, ele se dá após o dimensionamento da quantidade de pontos de tomadas e de iluminação. Após isso, a gente começa espalhando os pontos de tomada e de iluminação de acordo com as normas. Na sala e em quartos, ambientes desse tipo, por exemplo, as tomadas têm que estar o mais espaçadas possíveis. Na cozinha, por exemplo, devem existir 2 tomadas, uma do lado da outra, logo em cima da pia. Essas, entre outras especificações, como foram debatidas anteriormente, elas são aplicadas na criação desse diagrama. A gente deve prestar atenção em alguns fatores. Por exemplo, o quadro de distribuição ele vai ficar num ponto uniforme, que a distribuição seja o mais uniforme possível. A gente escolheu aqui no corredor. Através dela a gente pode ver os eletrodutos e quais circuitos estão dentro de cada um, quantos circuitos tem dentro de cada um. No nosso projeto a gente conseguiu manter apenas 2 circuitos no máximo dentro dos eletrodutos. Esses pontos representam os interruptores, que ficam preferencialmente perto das portas. Isso aqui são as representações das lâmpadas. Em cima, a potência em watts, embaixo o circuito no qual ela está contida, e essa nomenclatura aqui é referente ao interruptor que ela está interligada. E a gente vai passar agora para os quadros do projeto. O primeiro, que é o quadro de medição, aqui em cima, e embaixo o quadro de distribuição. Essa aqui é a forma unifilar de representar eles também. Aqui a gente vai ter a distribuidora, a Enel, a tensão 220 volts. Aqui o disjuntor geral de 32 amperes e a potência total da nossa casa. Lembrando sempre do aterramento. Aqui a bitola do fio, do condutor. E no quadro de distribuição a gente pode ver todos os circuitos com foco nos reservas. Circuito 1, 2 e 3 com a representação do fase, neutro, terra, a bitola e os disjuntores apropriados para cada um. Seguindo aqui embaixo, a gente vai ter esse quadro de cargas, potência, entre outras informações que foram debatidas mais em cima no memorial. Aqui o carimbo, com nossos nomes, o conteúdo da prancha, o endereço, a escala, a data. E aqui uma legenda que serve para orientar a pessoa que está interpretando o diagrama. Por exemplo, ponto de luz, como a gente mostrou anteriormente, seria esse círculo. O interruptor é um círculo menor com a indicação da letra. Com isso, nós concluímos o nosso projeto elétrico residencial. A gente realmente espera que tudo que foi dito durante o vídeo tenha ficado claro. E por fim, a gente gostaria de agradecer ao professor Dalton e a todos os monitores que ajudaram a gente durante essa cadeira.